Amém. Mateus capítulo 5, o texto intitulado As Bem-aventuranças diz: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Você pode sentar? Esse texto, às vezes eu olhando para ele, naturalmente, parece que ele tem alguns pontos que soam como contradição. Por exemplo, Jesus fala: bem-aventurados os pacificadores. O que nós entendemos de pacificadores são aqueles que promovem a paz, né? A harmonia, a tranquilidade. Não importa a diferença, dizem os pacificadores, somos todos iguais. Imagina, se tem diferença é porque não somos iguais, né? Claro que há diferenças consideráveis e há diferenças que jamais poderão ser consideradas. Tipo, homossexualismo. Não, eu não sou igual a um homossexual. Na questão de pessoa e cidadão, somos todos iguais. Mas na questão de ideologias e práticas, longe de nós cristãos, tal horrenda coisa. Amém? Então, quando nós vemos que Jesus ensina bem-aventurados os pacificadores, mas aí a minha memória vai lá em Jesus, chegando no mercado do templo. Ele ali não foi bem um pacificador, né? Jesus não foi um pacificador ali no mercado do templo. A minha memória vai em Mateus capítulo 23. Ora, fariseus, escribas, vocês são hipócritas, vocês como mosquito engole o camelo, percorrem a terra para fazer discípulo, transformem 2 vezes mais filho do inferno, pior do que vocês não deixam os outros entrar no reino de Deus, vocês não entram e nem deixam os outros entrar, vocês são isso, são aquilo. Caramba, cadê a promoção da paz? Cadê a pacificação? Eu te pergunto, Jesus Cristo é um pacificador? Se ele diz bem-aventurados os pacificadores, ora, ele é o grande exemplo. Então, se eu procurar, eu vou achar em Jesus também um grande pacificador. Mas uma coisa é certa, que Jesus é um grande revolucionário. Isso está muito mais patente no Evangelho, a revolução de Jesus Cristo, a intriga dele, a dissensão, a divisão, 2 numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3, vim trazer espada, né? Eu vim edificar a minha igreja contra esse reino, contra o sistema, contra as portas do inferno. Então a revolução está muito mais óbvia do que a pacificação. Porém, Jesus certamente era um grande pacificador. Nós vemos textos, por exemplo, como o 6, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, mas o 9 está dizendo bem-aventurados os pacificadores. O que é uma pessoa que tem fome e sede de justiça? Quando ela vê uma situação e ela compra a briga, né? Ela se ira, ela se sente ofendida por um problema dos outros, em que ela viu ali uma injustiça, ela viu ali uma opressão ao semelhante. Então ela se sente mordida, ela se sente
irada. Ela se sente irada. Não é isso que a fome e a sede de justiça nos provoca? Não nos vem uma ira, e não é por causa dessa ira que nós tomamos atitude? Porque se nós ficássemos inertes, vendo as coisas, as atrocidades, as coisas horrendas que acontecem, se nós ficássemos inertes, não tomaríamos nenhuma atitude. Não, aquilo ali não mexeu em nada com o meu sentimento. Eu vi um camarada espancando uma criança, arrastando ela pela rua, amarrando ela numa carroça, puxando pela rua, mas não mexeu em nada o meu sentimento. Eu ficaria inerte, eu não faria nada, eu não falaria nada, ficaria na minha. Mas algum de nós consegue ver uma cena dessa e ficar calado? E ficar quieto? Ninguém, absolutamente. Por quê? Porque Deus já colocou dentro de nós este sensor. Vou falar a linguagem moderna. Deus colocou dentro de nós esse chip. Só que muita gente procura sufocar esse chip. Quando ele quer acender lá, o LED quer acender, a pessoa diz, não, tira da tomada, não tenho nada a ver com isso. Jesus está dizendo, não pode tirar da tomada. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Você não pode se desligar diante das situações. Quem não ficou comovido com aquele que agora tem várias fotos dele, descobriram o HD do computador do cara e viram que ele está totalmente impregnado de islamismo, e eu sempre preguei aqui que islamismo é religião assassina. Sempre preguei. Estou esperando a hora que vai começar a perseguição sobre isso, né? De repente algum muçulmano vai tentar me explodir com uma bomba. Então, descobriram lá os vídeos do camarada, ligado, e o que ele fez? Entrou num colégio, aí depois o vídeo dele está dizendo assim, vamos nos vingar dos covardes. Como é que é? Se vingar dos covardes? E ele foi o quê? O que uma pessoa que sai dando tiro em criança é? Não é um covarde, não? E ele está dizendo, vamos nos vingar dos covardes, dos injustos. E ele foi muito justinho. Ainda deixou as vestes lá, tem que me vestir de branco. Lá no inferno não se distingue cor. Aonde com certeza absoluta ele está lá. Não é? Porque pelas obras, pelos frutos nós conhecemos as árvores. E ninguém que faça aquilo pode ser templo do Espírito Santo. Então tem coisas que nós já podemos dizer, aquele ali está hoje lá apertando a mão de Judas Iscariotes. Amém, irmão? Não tem dúvida, porque há frutos que evidenciam a árvore, e acabou a história. Então, meu irmão, todo mundo não ficou comovido com aquela situação? Todo mundo não se sentiu? Eu me senti chocado, eu me senti em êxtase, fiquei em êxtase com aquela situação. Eu imaginei no sofrimento de todas aquelas mães, sofrimento daqueles pais, das crianças colegas que viveram aquele momento, correndo pela sala e o cara dando tiro e eles encontrando gente pelo caminho, naquelas piores condições. Por que nós sentimos? Porque nós lamentamos? Porque nós temos sentimentos. E se nós temos sentimentos e somos criaturas de Deus, quem pôs esse sentimento em nós foi Deus. E esse sentimento, às vezes, ele se transforma em compaixão e às vezes ele se transforma em ira. Mas tem gente que luta. Porque se você é uma pessoa normal, as coisas que te cercam vai gerar dentro de você essa fagulha, ou da ira, ou da compaixão, ou da misericórdia. Então, quando Jesus fala aqui as bem-aventuranças, praticamente ele mexe nos tipos de sentimentos que compõem toda a estrutura do ser humano. Há momentos que nós temos que ser o pacificador. Ele derrama a graça sobre nós, está todo mundo de arma até os dentes, a gente diz assim, não, paz e amor.
a graça que está sobre nós, a gente promove a paz. E há momentos que está todo mundo em paz, amor e harmonia, todo mundo laico, todo mundo, e nós chegamos, não, é hora de revolução. Ou seja, observa o verso 6, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, mexe com o teu sentimento de ira, e lá no verso 9, né, o 6 é isso, e o verso 9, bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Então, parece contraditório, mas não é. O que nós temos aqui são os moveres que Deus traz sobre a nossa vida. São as situações que nos cercam e nós teremos que corresponder de acordo com os sentimentos que estão dentro de nós. Tem gente que diz assim, não, se fosse comigo. Já ouviu essa frase? Se fosse comigo, não ia ficar assim. Então quer dizer que eu só faço justiça por mim mesmo, pelo meu próprio sangue. E se o meu vizinho estivesse sendo acometido da pior injustiça, se fosse comigo. Mas Jesus não disse, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça por si mesmo. Ele disse, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Ele generalizou a questão, mas dia a dia, até que Jesus te chame para fora desse mundo, você vai ouvir pessoas dizendo assim, se fosse comigo não ia ficar assim. Você sabe que se nós, sociedade, comprássemos o barulho um dos outros, os injustos, como se diz na gíria, os injustos ficariam de vara curta, antes de pensar em se meter com alguém? Ou não ia? Não vou fazer injustiça com aquele cara ali não, senão alguém, já sei que alguém vai comprar o barulho dele, eu vou ficar na minoria, eu vou ficar na pior. Você não acha que seria assim? Eu acho que seria assim. Eu acho que seria assim. Né? Hoje, o que nós vemos numa sociedade é cada um preocupado com a sua própria vida. Ora, então, isso aqui, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa graça, esse galardão, essa bênção não recai sobre a vida de muitos, porque ele diz apenas, se fosse comigo. Vê as piores atrocidades, se fosse comigo. Lá na escola, um marmanjo de 15, 16 anos, deu um monte de tapa na filha de outro cara de 8, 9 anos, aí o camarada passa, olha aquele espancamento, aquelas atrocidades, se fosse com meu filho. Se fosse com o meu e com o seu filho, nós gostaríamos que alguém que estivesse passando fosse lá e intercedesse. Isso sim é uma realidade, ou não é? Então, irmão, o conceito de justiça, ele é amplíssimo. E nós não podemos ter esse sentimento sufocado, morto, porque Jesus conta com ele. Se ele nos criou e pôs esse sentimento dentro de nós, é porque ele tem utilidade. Grandes revolucionários, Martinho Lutero. Ele estava muito bem de família, segundo alguns historiadores, de família nobre, riquinho, fazendo faculdade de direito, estava muito bem encaminhado. De repente ele larga tudo, diz que vai para o seminário, e aí chega lá no seminário, ele descobre que a salvação é mediante a fé. Aí começa a se levantar contra as indulgências e a criticar o papado que estava oprimindo o povo, vendendo cartas, dizendo que a pessoa que desse suas terras e que assinasse aqueles termos para doar as terras para a igreja, teria no céu mansões e pedaços de terra semelhantes. Martinho Lutero se ira contra isso, escreve as suas 95 teses e vai com um punhal e crava elas na porta de madeira da Igreja Católica. Hoje eu digo assim, graças a Deus por Martinho Lutero. Se não fosse ele, talvez eu não estivesse aqui.
Foi a fome e sede dele por justiça. Ele não se preocupou com ele. Ele poderia dizer assim: caramba, eu descobri que a salvação é pela graça, mediante a fé. Beleza, vou andar nisso. E o resto da humanidade? Eles que descubram sozinho. Não, Martinho Lutero foi lá, traduziu a Bíblia para a linguagem do povo, pregou as suas teses na porta da Igreja Católica, reproduziu, arranjou gráficas, amigos de gráficas, reproduziu os seus muitos livros, distribuiu gratuitamente para a mão dos nobres e da população, porque ele estava olhando lá para o futuro e dizendo: eu vou ver gente falar no meu nome e pregar a verdade, e é isso que eu quero lá para frente. Se Deus tivesse encontrado uns 10 Martinho Lutero na história da humanidade, o diabo teria perdido muito do seu espaço, mas a maioria, se fosse comigo, se fosse comigo, se fosse comigo, aí na hora que for comigo, porque a minha hora sempre chega, na hora que for comigo, outros também vão dizer: se fosse comigo. Porque a Escritura diz que é dando que se recebe, é semeando que se colhe. Daquilo que você semeia, você colhe. Portanto, meu irmão, não tenha medo nem receio de semear a verdade e a justiça, ainda que suas palavras vão ser agressivas, elas são de verdade e justiça. Você as recebeu de Deus, que se exploda os infiéis, os sarcásticos, os satânicos, é problema deles. Você semeia a verdade e a justiça. Então, não há contradição. A questão é os sentimentos dentro de nós, de ira, de misericórdia, de compaixão. Isso tudo não é sentimento? Todas essas atitudes aqui não está ligada a algo que ferve aqui dentro de nós, uma coisa que nós não sabemos explicar muito bem, então nós damos apenas o nome de sentimento. Todas essas coisas, ser misericordioso, ter compaixão, enfim, várias coisas, ser pacificador, isso tudo não está ligado aos sentimentos? Então, é porque Deus quer contar com as nossas vidas de muitas maneiras. Nós não somos apenas os pacificadores, mas somos, também somos. Não somos apenas os revolucionários, mas também somos. Não somos apenas os misericordiosos, não. Não, nós não somos só misericórdia, somos justiça também. Outro dia bateu uma mulher aqui na porta, a gente pediu um favor, um favorzão. Só você pode me ajudar. Fala lá, diga lá. Não, precisava de 30 reais. Falei: poxa, não posso te ajudar não. Tem não. Poxa, então pelo menos 10. Só 10 que é para minha passagem, eu tenho que ir em tal lugar, tal. Falei: não tem. Mas tinha muitos 10 reais lá dentro. Tinha muito, irmão, graças a Deus, tinha muitos 10 reais, o tanque do carro estava cheio, o combustível estava transbordando, tinha muitos 10 reais. Mas eu não sou só misericórdia, existe a fome e a sede de justiça também. Filho preso várias vezes, rouba celular dos outros, dá tapa na cara dos outros, espanca os outros, bota revólver na cara dos outros, depois que vai para a cadeia vem pedir do meu dinheiro para levar comida para filho, para levar, sei lá, conforto para filho dentro da cadeia. Não, eu não sou só misericórdia, eu sou justiça também. Amém, meu irmão? Agora, outro dia veio uma, bateu na porta, com a filha no colo, pegou a receita do médico. Pastor, a professora falou que sem esse remédio, ela não pode entrar na escola. Está aqui a receita. Eu peguei a receita, olhei a data da receita era daquele dia. Quanto é? O remédio custa tanto, se puder me ajudar pelo menos com a metade. Não, está aqui, vai lá e compra o remédio da sua filha. Pastor, tá, no dia tal eu volto e te entrego. Tá, o dia tal que volta já tem 6 meses. Mas eu não dei pensando em receber de volta. Por isso eu não estou nem aí. Estou nem aí. Por quê? Porque havia uma situação diferente.
em que vimos uma situação diferente, uma criança necessitando de um remédio, ora, eu tiraria até o da minha boca, do meu almoço, e daria. E daria mesmo, estou falando isso diante do Deus que eu sirvo, do Deus vivo que eu sirvo, que tem os olhos como chama de fogo e sabe se mentimos ou se queremos fazer gracinha. Agora, para quem está assaltando, não, tem que ficar lá dentro da cadeia, mofar lá, até que o caráter seja mudado. Se não mudar, que morra lá dentro. Ou eu vou querer um delinquente aqui fora, dando tapa na cara do filho dos outros, para roubar um celular de R$80. Então nós não somos só amor, ao contrário do que muita gente pensa. Deus é amor. Deus é amor. Deus é muito amor. Saul vai lá e extermina os amalequitas. Por quê? Porque eu quero fazer justiça. Então Deus não é só amor, Deus é justiça também. Amém, meu irmão? Lembra aquela música? Pregador de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor. Deus é amor. Mas é justiça também. Esse é o tipo da pregação que nós chamamos de o grito da meia-noite. Porque é o tipo da pregação que ninguém quer pregar. Tanto não quer que não recebe de Deus. Mas até aqui nos tem ajudado o Senhor. Irmãos, tem um caso que está aí, rodando já na mídia da internet. Eu não sei se eu vou ler aqui o artigo para você, que os irmãos me mandaram. Aqui fala de um homem chamado Jeremias Rocha, um pastor lá do Amazonas, que ele foi preso durante vários meses, acusado de ter batido nas suas filhas. Mas, segundo todos os relatos, uma total ausência de prova. E até mesmo não houve nada, um processo que pudesse se desenrolar para que ele sofresse realmente alguma condenação. Mas o juiz decretou para o homem 6 anos e meio de prisão, porque ele teria batido nas suas filhas. E aí? E teve um irmão que me mandou esse e-mail, e ele escreveu assim em cima do e-mail, o irmão Alessandro: se fosse no Rio de Janeiro. E eu digo a mesma coisa. Se fosse no Rio de Janeiro. Se fosse no Rio de Janeiro. Porque nós não temos condições de ir no Amazonas. Mas eu te garanto uma coisa, que daqui nós vamos estar fazendo alguma coisa. Daqui. Meu irmão, um homem não pode ser preso porque deu uns tapinhas numa filha. Não pode pegar cadeia de 6 anos e meio. E é o juiz, o vagabundo, que vai trabalhar ou vai dar do salário dele, que ele mama nas tetas do Estado, para sustentar as crianças que ficaram em casa? Quem vai suprir o sentimento dessas crianças? É ele, o vagabundo do juiz? Tem o nome dele aqui? Deixa eu ver o nome do vagabundo. Juiz? Deve ser descendente de japonês. Juiz Takeda. Isso é nome de gente? Não deve ser, não. Com uma atitude dessa não deve ser gente, não. Isso deve ser um bicho formado por faculdadezinha e adestrado por concurso público. O homem, o jovem pastor, 20 e poucos anos, psicologicamente não suportou essa situação, está com problemas até mentais que adquiriu dentro da cadeia, está numa situação terrível. Os médicos chegaram lá, fizeram um exame, constataram que o homem está precisando de uma clínica psiquiátrica, e o juiz disse que não, que é mentira, que ele está fingindo, e mandou algemá-lo na cama do presídio. Deixa eu respirar, irmão. Não é piada não, deixa eu respirar. Graças a Deus eu tenho muita fome e sede de justiça. Eu gostaria de que esse juiz morasse no Rio de Janeiro e que eu soubesse o endereço dele. Ele ia ter que prender mais uns. Irmão, examinaram as crianças, não tinha marca nenhuma.
não tinha hematoma nenhum, não tinha nada. Simplesmente, provavelmente, foi uma mulher, ele foi acusado por uma desocupada do conselho tutelar. Ou seja, uma mulher que usou a sua influência e fez uma denúncia contra, provavelmente, como nós conhecemos, alguma católica, alguma macumbeira, alguma umbandista que não gostava do pastor e usou a sua influência no conselho tutelar, provavelmente conhecendo lá o sistema, isso é muito comum, nós vemos isso todo dia, e fez essa acusação contra o pastor. Chegaram lá, não constataram absolutamente nada, mas provavelmente o amiguinho, o Taqueda, amigo da mulher, Taqueda, né, queda, o amigo da mulher foi e decretou a prisão do pastor, 6 anos e meio. Você vai dizer assim, tá bom pastor, valeu a notícia. Não, meu irmão, sabe o que acontece? Esse mundo vai passar pelos seus piores horrores, já está passando. As tsunamis, o desalinhamento das placas tectônicas, os vírus que vêm por aí pelo ar para os sinais dos últimos tempos, essa humanidade vai pagar caro. A humanidade já está pagando caro, mas a humanidade ainda vai pagar muito mais caro. Porque quando um menino, um moleque de 15, 16 anos, muitas vezes, assalta, rouba alguma coisa de alguém, entra numa mercearia, rouba um relógio de alguém, às vezes, para comer, a população quer colocar ele no poste e linchá-lo. E qual é a atitude pior? De um moleque de 16 anos que rouba alguma coisa para comer, ou de um juiz hipócrita desse? Mas eu não vi ninguém tacar uma pedra no carro do juiz, eu não vi ninguém tacar uma pedra na casa dele, eu não vi ninguém fazer um motim na porta dele e dizer seu assassino. Eu não vi. Não vê. A população, o mundo pensa que está à parte, em cima do muro, mas nessa situação espiritual não existe muro, nós temos que tomar partido. Ou somos ou não somos. Ah, não é problema, eu nem sei quem é o cara. Tal de Jeremias Rocha, pastor lá de Amazonas, eu nem sei quem é ele, mas a situação mexe comigo, eu tenho fome e sede de justiça, não me interessa quem é ele, me interessa que a situação provoca a minha fome e sede de justiça. E a humanidade? A humanidade não está nem aí. Quando pegam um assassino, e está certo, tudo bem, a ira se acende, está certo, querem linchar, querem matar. Quantas pessoas já não foram mortas aí? Pela população que linchou. Ah, o que esse cara fez? Ele entrou dentro da casa ali, ele roubou um aparelho de som. Aí matamos ele. Tá bom, não vou me meter nessa questão por hora. Aquele ali, por que mataram ele? Eu já vi filmagem assim, de gente que está na internet, de gente que foi morta. A turma foi lá, descobriu onde estava o bandido e mataram o cara paulada no meio da rua. Por quê? Porque ele entrou lá dentro da casa e tinha roubado um negócio lá, sem valor nenhum, eu não lembro agora o que era. Uma coisa que não valia nem R$40, mas a população pegou o ladrão e matou. Ora, e por que ninguém linchou esse juiz, esse tal de Taqueda? Por que ninguém se preocupou também em dar umas pauladas nele? Se a atitude dele é muito pior. Tirou um pai de família lá do apoio da sua casa, das suas famílias. Tirou um homem da sua igreja, do seu trabalho, com uma falsa acusação para agradar uma mulherzinha lá do conselho tutelar. Cadê a fome e sede da população? Aguardem, porque a grande tribulação está a caminho. Ah, vocês não querem fazer justiça, não. Vocês não se comovem quando está vendo seu semelhante ser trucidado injustamente. Eu vou tirar a minha igreja da terra e vou mostrar para vocês o que é justiça. Como é que pode? Aí os médicos dizem, não, tem que tirar. Não, o juiz diz, não tira não. Ora, quer dizer que agora o juiz manda tanto assim? É por isso que eu cuspo no sistema judiciário do Brasil e do mundo. Eu cuspo, eu piso, eu escarneço e eu digo, é Bíblia sim, Constituição não, eu cuspo na bandeira do judiciário, eu cuspo. Eles são lixo humano, engravatado, é isso que eles são.
A vida de um homem não pode estar na mão de outro. Um juiz não tem autoridade de dizer prende ninguém por arbitrariedade. O sistema judiciário é podre. E eu quero aqui lembrar a Maria Elisa Peixoto Lubanco, a juíza maluca, que também decretou a nossa prisão, e eu escrevi o livro Julgamento Sistema Jurídico em Colapso. Porque a vida de um cidadão, o curso de uma família, não pode estar na mão de um hipócrita confeccionado por faculdade e fabricado por concurso público. Um homem não pode decretar a prisão de outro. Tem que ter um sistema de investigação, tem que ter muitas provas e contraprovas, tem que ter um concílio para se determinar se realmente as coisas são como se está sendo dita. Como é que um palhaço engravatado chamado juiz, imagina, juiz, só se for do inferno, pode chegar e dizer, prende fulano, aí pega os seus capangas, os seus leão de chácaras, tudo armado e vai meter pé na porta dos outros? Eu cuspo no sistema judiciário do mundo. Para mim ele é lixo. Ele não satisfaz a minha justiça. Ao contrário, ele aguça a minha fome e sede de justiça. Então, quero lembrar aqui a Maria Elisa Peixoto Lubanco, a juíza maluca, que também nos mandou prender. Por quê? Porque é amiga do delegado macumbeiro da 6ª DP, o Henrique Pessoa. É amiga de um juiz do islamismo que nos conhecem muito bem, que tremem diante do nome Geração Jesus Cristo. Tremem. Que encontrou com a irmã aí no shopping, falou, viu a camisa dele e falou, ah, você é crente? Sou. Ah, mas não é daquela igreja, daquele pastor não. E ela disse assim, eu sou sim. E ele falou, quem prendeu o teu pastor foi a Maria Elisa, a minha amiga de infância. Eles são amigos de infância e amigos de eternidade. Vão queimar nas chamas do inferno, os dois juntos. Então, meu irmão, esse vídeo, claro, esse vídeo eu estou fazendo de propósito, eu ia fazer ele no gabinetezinho lá quieto. O Espírito de Deus hoje, na hora ali, falou assim, não, é agora, ao vivo e a cores o vídeo. Esse vídeo aqui, vai ser distribuído dentro do Fórum Central da Praça 15, para que juízes vejam que eu não tenho medo deles e que eu cuspo na Constituição, porque para mim é Bíblia, regra de fé e prática. A Bíblia é escrita pelas mãos de quem tem dignidade. Deus não é por um monte de capacho que cuida de fazer os seus próprios interesses manipuladores da lei. Pode preparar desse vídeo aí umas centenas, porque é lá que nós vamos entrar e distribuir. Tem alguém que vai comigo? Aleluia! Porque nós somos Geração Jesus Cristo. Nós não nos curvamos. Nós fomos comprados com o sangue de Jesus Cristo. Nós não somos injustos. Cadê a humanidade? Eu quero saber da humanidade. Cadê os governadores de Amazonas? Cadê os prefeitos de Amazonas? Cadê os vereadores de Amazonas? Cadê os deputados de Amazonas? Cadê os candidatos cristãos dos congressos que deveriam estar lá em Amazonas ou em Brasília? Cadê? Cadê eles? Eu não vi ninguém fazer motim na porta desse juiz pilantra, eu não vi. Eu não vi ninguém escrever nenhum artigo contra o juiz, eu não vi ninguém fazer nada. Não saiu em nenhuma mídia. Cadê a Rede Globo? Cadê o SBT? Cadê a Bandeirantes? Cadê o Canal 2? Cadê o Canal 7? Cadê eles? Cadê os ricos dessa nação? Eles não têm fome e sede de justiça suficiente. Eles só têm fome e sede de dinheiro. Eles só são mercenários, ladrões, hipócritas. É isso que eles são. Queima ele, Jesus. Aleluia. Essa tua espada nele, Jesus. Santo de Israel. É muito fácil condenar um bandido da periferia, de pé descalço e calça rasgada. Mas é difícil meter a mão no juiz hipócrita, eles não têm coragem, eles não têm fibra.
sistema judiciário brasileiro e mundial. A presidente Dilma está de braços dados com a China, a maior assassina de todos os tempos. Cadê a dignidade dos governos? Eu digo, aonde estará a dignidade dos governos? Neste século 21, a igreja sai e o fogo cai. Cadê eles? Eles não precisam se levantar. Deus tem cada um de nós. Vamos soltar isso na internet. E eu estou jurando pelo meu próprio sangue que vou distribuir centenas disso aqui lá dentro do Fórum Central da Praça 15, igual já fiz com um monte de outros vídeos. E eu não entendo a coragem deles. Quando mandaram me prender pela primeira vez, acharam que eu era um pateta. Olharam por fora e viram a minha capa de ovelha. Esqueceram de olhar por dentro o leão que existia. Agora perderam a coragem. Dentro de poucos dias, vamos estar filmando em frente à Delegacia Civil, a 6ª DP. Dentro de poucos dias. Vamos ver quem é o primeiro macho que vai me dar ordem de prisão. Os planos de Deus jamais se frustram. E quando Deus acha alguém com fome e sede de justiça, Ele transtorna a terra, porque a terra é um sistema de injustiça. E tem mais. Até aqui, Jesus, eu não queria dizer essa frase, mas eu tenho que dizer, que os covardes voltem para casa. Então, meu irmão, essa é uma situação de covardia do tal do juiz Taqueda. Em algum canto aqui tem o nome inteiro do mercenário, do hipócrita, mas eu não rabisquei aqui, acabei me perdendo. Enfim, a história é longa, você pode ver uma página inteirinha, contando sobre o cidadão. Eu li, e não resta assim muito tempo para nós pegarmos a história por completa. Mas já dá para ver que o sistema judiciário é podre. Porque numa delegaciazinha de esquina, alguém vai lá e faz uma denúncia, aí o delegado lá aceita a denúncia e manda para um juiz. Aí o juiz lê a questão e diz assim, prende esse cara. Ora, como? Como prende esse cara se ele não ouviu o cara? E se o delegado que formulou o processo com a falsa testemunha ou a testemunha lá, se eles tiverem escrito só um monte de mentira naquele papel, como é que fica? Então eu digo, o sistema judiciário é podre. E para encerrar a questão e a pregação, eu digo, eu cuspo no sistema judiciário. Ele fede, ele não serve para nada. Está dado o recado, doa em quem doer. Navegarei no oceano do Espírito. Navegando no oceano do Espírito, eu vou aprender a ter fome e sede de justiça. Eu vou aprender que na hora certa terei que ser misericordioso. Na hora certa terei que ter compaixão. Mas na hora certa terei que desembainhar a espada de Deus e atravessar os adversários. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali, ricantos de manto, nós vamos abalar o sistema judiciário. Assim diz o Senhor. Ricantos de manto, ricantos. No oceano do Espírito,
e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei, eu navegarei. Vem uma grande revolução pela frente no oceano. E adivinha quem está encabeçando a onda da crista? Eu adorarei ao Deus do meu amor. Escute, eu navegarei, eu navegarei. Escuta aí, Satanás, quem vem marchando. Do Espírito, e ali adorarei. Escute aí, Exus e demônios, ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce. Escutem, demônios que estão alojados em Brasília, vem, comem. Escutem, demônios que estão alojados nos processos dos fóruns, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, escuta os passos daquele que vem marchando conosco. Que fogo, fogo, vem como em Pentecoste. Oh, enche-me de novo. Eu navegarei, eu navegarei no oceano. Oh Deus, eu adorarei. Espírito, 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 Espírito Santo, que desce como fogo, fogo, vem como em Pentecoste. Oh, enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. Recanto, limanto, recanto. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Adorarei com a minha fome e sede de justiça, que me compreendeu. Sem nenhuma explicação, eu adorarei. Eu adorarei, eu adorarei. Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, vem como em Pentecostes.
Oh, enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Eu adorarei ao Deus da minha compreender, sem nenhuma explicação. Eu adorarei Deus, vida que me compreende. O projeto de Deus para os nossos filhos é serem pior do que nós. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Se essa geração não suporta nós, vão ficar transtornados com nossos filhos e cantos de mantos. Espírito, 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 se o grão de trigo cair na terra e não morrer, vem, comem, fica ele só. Ó, enche-me de novo. Mas se morrer dá muito fruto. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, fogo, fogo, vem como em oh, enche-me de novo. Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Oh, enche-me de novo.
Ninguém pode nos parar, porque temos fome e sede de justiça. Ninguém pode nos intimidar, porque temos fome e sede de justiça. Não estamos isentos da queda, mas para cairmos é muito difícil, porque temos fome e sede de justiça. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Deus vivo, Deus das surpresas, Deus da revelação, Deus que chama, Deus que abre entendimento, Deus que capacita, Deus cujos projetos jamais serão frustrados, Deus que ri dos adversários, Deus que maneia a cabeça por trás dos inimigos, Deus que zomba dos projetos do adversário, Deus que olha para os projetos do inimigo e já os vê fracassado, porque operando o Senhor, Deus, quem impedirá? E como negar que até aqui nos tem ajudado o Senhor? Venha o amanhã que vier, a nossa vitória já está decretada e ninguém a pode tomar de nós, Senhor, porque o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, ó, enche-me de novo. Espírito, Espírito, e desce como fogo, eu adorarei. Deus vive todo-poderoso, santo e majestoso. Nós te glorificamos porque o teu sustento nos tem mantido de pé até aqui. E os teus planos, ó poderoso Deus, até aqui conosco, não foram frustrados, Senhor. O projeto do Senhor com as nossas vidas continua de pé, porque o Senhor tem falado conosco, tem nos ensinado o caminho estreitíssimo que devemos andar, e o caminho que dia a dia por muitos tem sido rejeitados, mas nós podemos declarar que até aqui nos tem ajudado o Senhor. Por isso abençoa o teu povo com a tua multiforme graça, Deus, com a porção dobrada do teu Espírito. Se o Senhor tinha para esta geração uma unção, nesta noite, Senhor, se a minha intercessão chega diante de ti, se o meu título de sacerdote está nas tuas considerações, eu te peço que da unção que tu preparaste para esta geração, para os que tu aqui tens trazido, eu te peço que tu dobres esta unção, e que se diga destes, ó Deus, estes que transtornaram a terra, chegaram também até nós. E que se diga destes, Senhor, és tu, o perturbador de Israel,
Que se diga destes, Senhor, estes destronaram os principados e potestades, estes destronaram os sistemas da terra, estes semearam em terra árida, estes colheram aonde ninguém colheria, estes verdadeiramente são servos de um Deus vivo. Assim, ó Deus, o teu nome seja glorificado, ó Deus. Leva o teu povo debaixo das tuas onipotentes asas, envergonhando toda investida das trevas, porquanto nós temos aqui cultuado o único e verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, o Deus dos crentes, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E a graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces e preciosas consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus e a porção dobrada do Espírito Santo, seja na vida de todos aqueles que querem ter fome e sede de justiça. Os que assim desejam declaram amém. Porque a vitória é nossa. Aleluia. Dê a paz do Senhor para o teu irmão. Vamos em paz em nome de Jesus.